And let's get this party started. Alright, so here we go. Eu sou o Fábio Carvalho, desse perfil aqui, do Fábio Carvalho English. Eu sou professor de inglês há mais de 25 anos. Já tenho uma estrada boa aí, né, ajudando pessoas a conhecerem a língua inglesa, a adquirirem a língua inglesa. Eu tenho um objetivo, então, ajudar pessoas a adquirir a língua inglesa. Então, meu objetivo é 1 milhão de pessoas. Se você quiser fazer parte dessa jornada, então vem junto aí, come along. It's very cool to have you here. Muito legal ter vocês aqui. O assunto dessa live é o que é aquisição de linguagem, language acquisition, né? Aquisição de linguagem. Quando a gente fala de aquisição de linguagem, a gente tem que falar também, Fábio, por que você não fala de aprendizado da linguagem? Todo mundo fala aprender uma língua, né? Aprender inglês, né? E eu falo adquirir inglês. Por que eu falo adquirir inglês e eu não falo aprender inglês? Porque são dois conceitos bastante diferentes. Quando a gente está falando de aquisição de linguagem, a gente está falando de uma coisa que tem a ver muito com a questão do approach natural, da abordagem natural para você adquirir uma língua, né? O que é o aprendizado? O aprendizado é aquilo que você vai buscar informações, né? Geralmente, se for uma língua, você vai buscar informações sobre aquela língua e você vai começar a fazer exercícios, vai começar a pegar frases, você vai começar a fazer uma série de coisas que te levem à fluência naquela língua, né? No caso a língua inglesa. E por que eu falo de aquisição? Porque a aquisição é uma metodologia mais voltada para algo natural. Vou contar uma pequena história para vocês e eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso. Quando a gente é criança, a gente é bebê, né? A gente não fala direito, né? A gente não tem uma dicção correta, não saem palavras corretas, ninguém nasce falando, né? O que a gente nasce fazendo? A gente nasce ouvindo. Né? Os nossos ouvidos e os nossos olhos são os maiores amigos na aquisição de linguagem. Por quê? Porque é por eles que a gente consegue receber o input. Né? O que é o input? É o conteúdo que a gente vai recebendo ao longo dos anos, né? Até que chega um momento, né? Você bebê e tal, você está ouvindo um monte de gente falando ao seu redor, falando coisas que você não entende muito às vezes, mas você percebe e você vai ouvindo até que chega um dado momento que você começa a falar. Então, eu comparo muito isso a um copo que você vai enchendo com água. Então, você pega um pouco de água e você vai enchendo esse copo. Vai enchendo. Chega um determinado momento que esse copo chega ao topo. A água chega ao topo, né, e você vai ver que a água começa a transbordar, ela começa a sair do copo. A aquisição de linguagem é muito parecido com isso. Você vai recebendo conteúdo, recebendo informação, recebendo input, até que chega o momento que você consegue transbordar esse input que você recebe. Aí você tem o output, né? O input é aquilo que você recebe e o output é aquilo que você joga para fora, é aquilo que você fala. Então, a aquisição de linguagem tem a ver muito com esse jogo de input, receber o conteúdo, e output, quando você começa a falar. Obviamente, ninguém aqui, né, que está acompanhando essa live, acredito, é criança, né? Então, ninguém está no processo ainda de aprender a falar, todo mundo já fala. Então, isso é uma vantagem competitiva, né? O adulto, quando ele deseja adquirir uma língua, ele tem uma vantagem competitiva, porque ele já tem o domínio da língua mãe dele. Então ele usa essa base que ele já tem da língua mãe para fazer com que ele chegue à aquisição da língua 2, né? Que é a língua alvo, né? A língua target. Então, os adultos têm uma vantagem competitiva sobre crianças. Muita gente me fala assim, Fábio, eu sou muito velho para aprender uma língua, sou muito velho para... As pessoas falam aprender a língua, né? Então, eu sou muito velho para aprender, sou muito... já passou do meu tempo. Isso é uma balela, isso é uma bobagem. Eu não sei que você acredite nisso, mas isso é uma grande besteira. Porque, na verdade, o que você precisa é de conteúdo compreensível. Então, você recebendo input, quanto mais input você receber, mais você vai ter a capacidade de fazer o teu copo transbordar. Quando ele começa a transbordar, você já está falando a língua. Só que tem uma coisa muito interessante. A velocidade com a qual você enche o copo é uma, né? E a velocidade que ele começa a transbordar é outra. Então, assim, quando o copo começa a transbordar, não sai a água toda do copo. Sai um pouquinho. Sai uma coisa que a gente chama de stream, né? Em inglês ali. Sai uma pequena quantidade. Conforme você vai colocando, mais vai saindo. Conforme já transbordou. Então o que acontece? A velocidade com a qual você recebe o input não é a mesma com a qual você
usa o output. Então, quando você está falando, o que acontece? Você está... é o resultado daquilo que você já recebeu. Então, para você começar a falar inglês de uma forma fluente, o que acontece? Você precisa receber muito conteúdo, mas muito conteúdo. Porque quando você recebe muito conteúdo, você está com a língua já como se fosse uma amiga sua. Responde para mim, é muito mais fácil você entender um amigo que tem um problema ou um estranho que você acabou de conhecer? É óbvio que é muito mais fácil você entender esse amigo, porque você já tem uma relação com ele. Então, de uma certa maneira, você já sabe como ele é, você já sabe o que ele faz, você já sabe o que ele gosta, você já sabe as pessoas com quem ele se relaciona. Então, aquisição de linguagem é muito isso. Eu costumo dizer para os meus alunos que língua não é roupa. Em inglês, não é roupa. Não é roupa que você pega, veste, bota no armário, tira do armário, veste de novo, né? Como se fosse um casaco que você fosse usar aqui no Rio, quase nunca está frio, né? Então, assim, quando é que a gente usa um casaco aqui? Carioca também tem essa coisa um pouco da temperatura de 22 graus, já está frio, né? Mas tudo bem, a gente não costuma usar. Por quê? Para nós, nós não temos uma relação com o tempo frio, né? O nosso tempo nosso clima é de calor, né? Tropical. Então, assim, o que acontece? Se você não tem uma relação com a língua, se a língua é como se fosse um casaco que você bota no armário, você tira do armário, você bota do armário, você tira em tempos variados, você nunca vai chegar à fluência, né? Eu tenho essa notícia para te dar, ruim. Nunca vai chegar à fluência, não adianta, né? Você tem que fazer disso algo, primeiro, um objetivo na sua vida. Quero me tornar fluente na língua inglesa, seja qual for a língua que você quiser. O processo é o mesmo. Quero me tornar fluente nessa língua, mas como? Eu vou ter que me relacionar com essa língua. Eu vou ter que conhecer, saber qual é, vou ter que ouvir todo dia, vou ter que ler muito sobre qualquer coisa interessante sobre ela. A gente vai falar rapidamente daqui a pouco sobre isso. Eu vou ter que ter uma relação com essa língua, né? Você não adquire linguagem se você, parece óbvio, mas é importante falar, né? Você não adquire linguagem se você não desenvolve uma relação com aquela língua. Então isso não vai acontecer, você precisa desenvolver uma relação. Língua não pode ser casaco de frio que você pega e coloca, e pega e coloca, não adianta, não rola. Então o primeiro detalhe muito importante de aquisição é esse, você precisa desenvolver uma relação com aquela língua, tá? É muito importante que você faça isso. A aquisição de linguagem, ela é um processo que eu chamo de natural. Por quê? Porque ela se dá através de conteúdo. A gente acabou de falar, de conteúdo compreensível, comprehensible input. Então, quando você tem esse conteúdo, o que esse conteúdo precisa ser, além de compreensível, para que você realmente adquira a língua? Ele precisa ser interessante a você. Não adianta você ouvir, né, um podcast, não adianta você ouvir ou você assistir a uma série, não adianta você fazer nada desde que aquele conteúdo não seja interessante a você. Se ele não é interessante, por exemplo, você gosta de esportes, você vai ver um conteúdo de culinária, não é interessante para você, você não se sente tão preparado para aquilo, porque primeiro que você não gosta de culinária, você gosta de esporte, então é muito mais legal você adquirir conteúdo compreensível sobre aquele assunto que você quer ouvir, sobre o assunto que você gosta. Então o conteúdo tem que primeiro ser compreensível para aquisição de linguagem, ele tem que ser interessante, né, para ele te motivar, para que você continue sendo motivado a adquirir a linguagem. Então é muito importante que ele seja interessante para você. Nas minhas aulas eu costumo customizar conteúdo para os meus alunos. Por quê? A gente fala nas aulas sobre o que eles fazem, sobre o que eles gostam, né, da forma como eles veem a vida. Então a gente procura, claro que existe um conteúdo comum a todos, mas assim, em dados momentos eu customizo um pouco a aula para os alunos. Por quê? Para que eles tenham essa chance de lidar com conteúdo interessante. Lidando com conteúdo interessante, você tem muito mais facilidade para chegar à fluência, chegar à aquisição, tá? Então o conteúdo tem que ser compreensível, primeiro de tudo, compreensível. Não adianta você... Imagina você pulando de paraquedas e caindo no meio de Dubai. No meio ali. Você nunca falou árabe na sua vida, você não sabe nada de árabe, né? Talvez você saiba uma palavrinha aqui, outra ali, mas mesmo assim não vai te adiantar muito. Você caiu ali do meio de Dubai. E aí você precisa se comunicar. E você ouve árabe, vai ouvindo. Não adianta nada. Por que não adianta? Porque aquele conteúdo não é compreensível, né? Não é um conteúdo compreensível para você.
Se ele não é compreensível, não existe aquisição, tá? Então, a aquisição de linguagem se baseia num conteúdo que seja compreensível. No momento em que você começa a entender o que está sendo passado para você, o input se torna compreensível, você começa a adquirir. Então é muito importante isso. No momento em que você, vou repetir, no momento em que você começa a entender o que você está recebendo, o input compreensível, você começa a adquirir linguagem. Tá? Mas Fábio, como é que isso se dá? Isso se dá no momento em que você entendeu e aquilo vai para o teu subconsciente. A abordagem natural, o Natural Approach, que foi um método criado pelo Stephen Krashen, né, que é um cara que eu tenho lido bastante ao longo desses últimos anos aí, ela fala o seguinte: a aquisição de linguagem se dá no momento em que você entende aquilo. Quando você entende, você começa a adquirir. E quando você começa a adquirir, isso vai para o teu subconsciente. E quando cai no seu subconsciente, você consegue tranquilamente adquirir a linguagem. Tá? E a gramática, Fábio, como é que isso se dá? Calma, a gente vai chegar lá. Mas o que é mais importante? A gente precisa primeiro adquirir conteúdo e que ele seja compreensível. Você não precisa adquirir gramática para aprender uma língua. Tá? Você precisa adquirir conteúdo compreensível. Você não vai estudar a forma da língua, as regras da língua. Esse é um grande erro das pessoas, estudar regras, estudar formas, porque você está estudando a forma e não o conteúdo. O conteúdo é muito mais interessante do que a forma, né? A não ser que você queira ser professor, como eu. Aí, se você quiser ser professora, aí realmente você vai ter que saber a forma da língua. É importante que você saiba. Mas se você não quiser, se você só quiser falar, se você só quiser se comunicar, se você só quiser fazer com que a sua comunicação seja entendida, você não precisa estudar gramática, tá? Você não precisa ter essa necessidade assim. Você vai ter uma janelinha aqui de gramática, aqui, uma coisa que eu chamo de pop-up grammar, né? Você abre uma janelinha aqui e explica aquilo lá para a pessoa e pronto. Às vezes é uma regra, uma particularidade, tal, uma ordem assim, assim, assado. Beleza, e segue o jogo. Segue o conteúdo, tá? Isso é muito importante. A Cris perguntou um negócio aqui, eu não sei, é exatamente isso que você está falando. Tem muita dificuldade na parte da audição, pois os nativos falam muito rápido. Sim, na verdade, a dificuldade que você tem não é na audição, é que o conteúdo para você não está sendo compreensível naquela hora. Né? E como eles falam muito rápido, se não é compreensível, dá um ruim total, né? Você não consegue realmente fazer com que aquilo seja interessante para você, né? E aí, se não é interessante, você acaba se desligando e, obviamente, você não consegue progredir, né? É muito importante que a gente tenha conteúdo compreensível. Agora, como você adquire isso, né? Como a gente trabalha isso, né? Primeiro de tudo, eu faço isso nas minhas aulas. Eu transformo esse conteúdo compreensível numa história. E por que eu transformo o conteúdo compreensível numa história? Primeiro porque histórias são coisas que geram interesse, né? Todo mundo gosta de ouvir uma boa história, eu adoro ouvir uma boa história. Então, uma boa história é uma coisa atraente, é uma coisa interessante. E histórias são sempre marcadas por dificuldades, tem sempre um problema que a pessoa resolveu. Ela teve um problema, ela teve que fazer alguma coisa, ela teve que pedir ajuda, sempre tem alguma coisa, né? Então, eu conto histórias para os meus alunos baseado na ideia de que a história tem um link, né? Ela tem uma sequência. Então, a pessoa fica concentrada na história, de forma que aquilo passa a ser para ela o conteúdo. E a gramática é uma coisa que a gente vai levando ao longo da história. Então ela não foca na gramática, ela foca no conteúdo, ela foca na história. Isso é que é legal, isso é que é mais interessante. E quando a gente vê esse processo funcionando, a gente fica muito mais feliz, porque as pessoas estão realmente adquirindo a língua. Então a história é uma coisa que é o conteúdo compreensível. Quando você transforma aquele conteúdo numa história, ela se torna algo compreensível. Isso é uma técnica chamada TPRS, que é o Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling, né? Que é a proficiência de ensino através de leitura e contação de histórias, né? É o storytelling, que é muito usado também em marketing, né? Quem trabalha com marketing já conhece também storytelling, porque você está contando uma história, inserindo o seu produto dentro daquela história. Então a pessoa fica interessada pela história, né? E o conteúdo acaba sendo algo que ela vai digerindo junto
com aquela marca, com aquele produto. Isso dá muito certo em marketing. Muitas grandes marcas já fizeram, e você já deve ter visto isso. Talvez você não tenha relacionado ao que eu estou falando agora, mas você já deve ter visto isso. Storytelling é muito usado em marketing e, obviamente, também é usado para aquisição de linguagem, porque histórias conectam, histórias geram conexões. Então, se uma história gera conexão, é óbvio que ela te marca de alguma maneira, e se aquela história te marca e você está adquirindo aquela história através de uma outra língua, você está prestando atenção à história. O conteúdo daquela história é interessante e a linguagem vai chegar junto também. Então, eu conto histórias através da língua inglesa. Claro, antes de contar a história, o que a gente fala? A gente fala de conteúdo compreensível, certo? Então, a gente elenca ali as palavras que vão fazer parte daquela história. Então, por exemplo, tem uma história lá que fala sobre um bear, né, que é um urso. Então, eu vou explicar o que é bear, através de uma figura, através de uma outra palavra semelhante, ou através da tradução mesmo. Nesse processo, a tradução não faz muita diferença, não tem muito problema, né? Muita gente fala que a tradução atrapalha. Atrapalha, sim, se você se mantiver ligado sempre a traduzir. Isso vai ser sempre um problema. Mas se você tiver a tradução de uma palavra, alguma coisa rápida que te ajude a lembrar, não é problema. Tá? Você pode sim traduzir uma palavra ou outra, não é problema nenhum. Você só não pode falar baseado na tradução, que aí você está incorrendo no erro da forma. Você vai pegar a língua portuguesa da forma que ela é e vai tentar transformá-la na língua inglesa. Então não vai dar certo. Tá? Então basicamente isso não vai rolar. Uma coisa importante que o Krashen fala. Se o conteúdo é compreensível, ele vai ser compreensível em qualquer língua. Então você não precisa ficar traduzindo toda hora aquilo que você está recebendo. Por que o conteúdo tem que ser compreensível? Para que isso não gere uma ansiedade na pessoa. A ansiedade é o maior inimigo. Em línguas, em aquisição de linguagem, a ansiedade é o seu maior inimigo. Por quê? Sua maior inimiga, né? A ansiedade. Por quê? Porque quando você está ansioso ou ansiosa, você está gerando o que a gente chama de affective filter. Então você está gerando um affective filter, um filtro afetivo que te impede de receber a mensagem daquela língua, entendeu? Te impede de receber o conteúdo. Então, quando você fica muito ansioso ou ansiosa, você está assim, caramba, eu tenho que saber, eu tenho que falar, Isso é um problema. Você precisa adquirir a linguagem de forma tranquila, leve, divertida. Por isso que a história é legal. Porque na história você ri, na história você sente pena, na história você chora, você se conecta com o personagem. De uma certa maneira, a história te faz com que você entre naquele filme. É como se você estivesse indo ao cinema, só que de uma forma mais pausada, você está entendendo a história. Eu faço o que a gente chama de comprehension checks, no TPRS a gente tem isso. A gente pergunta para a pessoa que está ouvindo a história, em inglês mesmo, e ela responde. Mas são perguntas simples, perguntas de yes or no, ou então perguntas no máximo que ela vai fazer uma frasezinha aqui. Por quê? Lembra? O copo dela não está cheio. Então, se o copo dela não transbordou ainda, ela não pode falar uma frase completa. O importante é que ela ouça mais. Mas ela fala. Senão ficaria muito chato a aula, especialmente para adultos, né? A pessoa precisa começar a falar. Então, é diferente um pouco de quando você é bebê, né? Aquele exemplo que eu dei é só porque a gente é bebê, a gente realmente não fala nada. Mas com a língua mãe, você já consegue chegar a um objetivo da língua 2, que é a sua língua target, no caso a língua inglesa. Então, a pessoa começa a fazer. Esses comprehension checks ajudam muito. Por quê? Primeiro você lembra a história, né? Você começa a lembrar o que está acontecendo, você faz um retelling da história, né? A recontagem, né? A recontação da história. E aquilo ali vai te ajudando a focar também na parte gramatical, sem ter que estudar gramática. Eu costumo dizer que eu sou um professor de inglês sem gramática chata, porque a gramática realmente é chata, né? Eu adoro, mas eu sou professor, então eu não quero que todo mundo goste. Ninguém é obrigado a gostar. Mas ela é importante, então, claro, que ela forma a língua, mas ela não precisa ser chata, ela não precisa chegar à pessoa de uma forma chata, porque aí é o que, sim, eu posso dizer sem medo de errar, é o que realmente causa abandonos de pessoas que desejariam aprender inglês. Não tem jeito, né? É o que as pessoas não gostam, né? Você não precisa estudar gramática. Imagina só que aula chata, você chegar, I am, repeat, you are, he is. Isso é chato, né? Porque, de uma certa forma, você está ali muito mecanicamente, né, repetindo coisas e que não fazem muito sentido para você naquela hora. Então você precisa de uma história, que a história te conecta, a história te lembra de coisas. E aí você vai ter lá
Um momento você vai usar o I am, um momento você vai usar o he is, mas aquilo é um momento. E por ser momento, aquilo te dá uma tranquilidade. Você não fica ansioso, ansiosa para poder adquirir a linguagem. Dessa forma você não está precisando ficar muito elétrico ali, ansioso. Você não deve fazer muito o esforço, entendeu? O importante é que o conteúdo chegue para você de forma tranquila. Porque se você se esforçar demais, aquilo vai acabar fazendo com que você foque nessa frase específica. E às vezes nem tanto as frases não precisam ser... Você não precisa compreender 100%. Tá? Quando eu falo conteúdo compreensível, é muito importante a gente chegar a esses números, né? O importante é que você consiga compreender 85%, 90% do conteúdo. Porque aí você já está adquirindo bastante coisa. O que passa, às vezes, eu costumo dizer, it's not important now, não é importante agora, você vai ver de novo. É cíclico, língua é uma coisa cíclica, né? Linguagem são coisas cíclicas, você usa todo dia. Então vai aparecer lá na frente, você vai ver em um outro contexto, talvez seja melhor para você adquirir daquela forma. A diferença básica, né, da aquisição para o aprendizado é: tudo que você adquire geralmente cai no seu subconsciente. O que você aprende não cai. Então, o que você aprende você tende a esquecer. Por isso que eu falo para as pessoas: eu esqueci meu inglês. Não, na verdade você nunca adquiriu. Se você tivesse adquirido, você não teria esquecido. Claro que você pode esquecer uma coisa ou outra aqui, cometer um erro ou outro ali, mas não é uma questão de lembrar, né? Se não foi adquirido, é porque você somente aprendeu. Só estava no seu neocórtex, né? na parte frontal do seu cérebro. Então, a aquisição de linguagem, ela se dá no hipotálamo, né? Então, assim, você traz isso para o teu subconsciente. Quem gosta muito de ouvir afirmações ou falar afirmações, né? Os coaches trabalham muito isso de uma forma muito interessante. Por que você fala, né? Você faz as mesmas afirmações todos os dias, né? Eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa de sucesso, eu vou ter um futuro brilhante. Você vai falando essas coisas todo dia. Quem acredita, né? Por que você fala isso? Porque você torna aquela mensagem, aquele conteúdo, algo que um dia se torna natural para você. Então, através daquela repetição, né, você leva aquilo para o teu subconsciente, o poder da autossugestão. Né? Quem já leu algum livro do Napoleon Hill vai entender o que eu estou falando. A autossugestão é isso. Você começa a sugerir para a sua mente que você tem alguma coisa ali que é boa e tal, que vai acontecer que é bom para você. Você começa a atrair isso para você. Em linguagem é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Você está fazendo com que aquele conteúdo se torne recorrente para você. O input é sempre compreensível e é sempre recorrente, para que você, no final das contas, consiga a fluência que você deseja, tá? Beleza? Quando eu era aluno, eu não era fluente. Isso é uma coisa importante, né? Essa é uma história legal. Quando eu era aluno, eu terminei o curso de inglês, eu não era fluente, né? Eu era uma pessoa que sabia muito, eu tinha muito conteúdo de inglês, tinha muito conteúdo da língua inglesa, sabia muita coisa, tinha visto muita coisa, mas eu não era fluente. E aí o que acontece? Quando você, né, tem essa situação, você percebe que você precisa adquirir a língua, né? Então eu já tinha estudado muito e eu comecei a dar aulas, né? O T. Harv Eker é um coach muito famoso, né, que escreveu O Segredo da Mente Milionária. Ele fala o seguinte: quando você sabe muito alguma coisa, é importante que você ensine, porque essa é a melhor forma de você adquirir. Então, ensine aquilo que você sabe, que você vai se tornar um master naquilo, você vai masterizar aquilo. Eu comecei a ensinar inglês, e foi aí que eu me tornei fluente, porque eu era obrigado a ter contato com a língua praticamente de forma diária. E eu começava a falar, quanto mais eu falava, mais eu estava, né, praticando. Eu já tinha transbordado meu copo há muito tempo, mas eu precisava manter aquele contato, né? Então, a aquisição para mim ela veio de forma já conteúdo compreensível, porque eu já sabia, mas de qualquer maneira eu precisava me manter presente ali, né? Então eu tinha que ter aquele conteúdo diariamente. Foi quando eu comecei a me tornar fluente na língua, entendeu? Então assim, eu falo inglês há 35 anos já, né? Mas eu sou fluente em inglês há mais ou menos aí uns 26, né? Que é mais ou menos o tempo que eu dou aula. Então, isso é muito curioso. A gente vai melhorando a aquisição da língua. Esse é um processo que você não para.
né? Você transborda o teu copo, ele vai transbordando eternamente, vai transbordando o tempo todo. Você vai fazer com que aquilo, o output seja uma coisa frequente. Então, mas esse contato com a língua é muito necessário, né? Para que você possa chegar ao teu objetivo. A gente continua falando português a vida inteira, né? Então a gente é fluente em inglês, de português a vida inteira, né? Então, no momento que você para esse processo, você tem um declínio, é óbvio, né? Então é muito importante que o seu copo continue transbordando sempre. Basicamente, quanto tempo por dia temos que estudar inglês para poder começar a falar e entender inglês? Eu costumo dizer que o primeiro processo que você precisa fazer é ouvir, né? Os seus ouvidos são grandes aliados à tua aquisição de linguagem, tá? Então, ouça muito, mas que ouça conteúdo compreensível a você. Então isso é difícil, né? Você ouvir por exemplo, você vai pegar um podcast. Se você já domina um pouco aquele assunto, vai te ajudar, né? Então procure ouvir algo que seja relacionado ao que você gosta, né? Se você gosta de surf, vai ouvir um podcast sobre surf, né? Se você gosta de física quântica, vai ouvir um podcast sobre física quântica, vai ver um vídeo, né? O vídeo é mais visual, então assim, obviamente você vai ter figuras ali, algo que vai te fazer chegar à compreensão daquele conteúdo. O conteúdo tem que ser compreensível, senão você não consegue adquirir a linguagem, tá? Isso é muito importante. Se você não compreende, você não adquire. Então, fundamental, primeira coisa, você tem que ter conteúdo compreensível. E se ele for interessante para você, tanto melhor. Por isso que eu falo, a aquisição de linguagem, ela é natural. Por isso que eu gosto do Natural Approach, eu gosto do TPRS, eu gosto desses métodos que tem essa... Eu não inventei isso, foi criado por americanos. O Glenn Ray, né? O Glenn Ray é o cara que criou o TPRS, e ele já desenvolve isso há muitos anos lá nos Estados Unidos, dando aulas em espanhol, né? Ele é o cara que criou esse método, e quando eu descobri eu sempre gosto muito de estudar, estou sempre voltado para saber coisas, né? Formas novas de melhorar e tudo mais. Quando eu descobri esse método, eu falei, cara, isso é fantástico, né? O cara ensina espanhol para americanos, né? Para crianças americanas, adolescentes, adultos, contando histórias. Eu falei, pô, isso é fantástico, né? A gente pode fazer a mesma coisa aqui no Brasil para ajudar as pessoas com a língua inglesa. Então é isso que eu tenho feito ao longo desses últimos anos e, assim, pretendo fazer por muito mais. Dá para pelo menos aprender um pouco de inglês com música? Pois eu sempre, quando posso, eu ouço músicas que eu gosto para poder pegar bem a pronúncia. Sim, a música é maravilhosa. A música é um conteúdo compreensível, porque você pode pegar a tradução da música, não tem problema se você pegar a tradução, se você entender a ideia geral e tal. Eu, quando comecei a descobrir as músicas que eu gostava, eu falava, cara, que letra estúpida, sabe, que letra boba, mas eu gostava da música, então assim, beleza, sem problema. Mas era meio decepcionante, né, quando eu ia ver, poxa, mas significa isso, né? Então, meio bobo, né? Mas é verdade, né? Então a música ajuda muito nesse sentido, até porque música te dá uma coisa chamada ritmo. Né? Toda língua tem um ritmo, a língua inglesa tem um ritmo. Uma curiosidade aqui, vocês sabiam que quando você fala inglês, você exercita músculos que você nunca exercitou em português? É um detalhe interessante, né? Quando você fala inglês, você tá falando uma outra língua, óbvio. Então, outras línguas pedem outros movimentos de boca, né? Por isso que algumas pessoas têm dificuldade com o the, do this, do that, do those, do the, né? Essa língua entre os dentes, né? Que eu costumo dizer que é meio falar igual o Romário, eu parceiro e tal, toca bola, né? Ela é uma coisa que para nós é um pouco complexa, porque não faz parte de nenhum fonema da nossa língua. Então a gente não está acostumado, né, a fazer esse som do TH, né? Então isso é uma coisa também importante de se falar, porque às vezes, mas eu não consigo fazer. Calma, você não nasceu fazendo isso, então assim, vai levar um tempo para você adquirir essa musculatura também para falar a língua inglesa. Então a música é legal porque a música te dá um ritmo, então ela te dá um ritmo de fala, e é legal também porque a música, te oferece a oportunidade de você fazer um exercício chamado shadowing, que você pode fazer o seguinte, você pega a música, ouve a música, né, primeiro, aí depois o que você faz? Você começa a acompanhar a letra, né? Primeiro você só ouve, né,
sem ansiedade, nada, tranquilo. Lembra que a ansiedade é sempre uma inimiga. Ouviu, beleza. Aí daqui a pouquinho você começa a acompanhar a música com a letra. E da terceira vez que você ouvir, você tenta cantar, né? Ou da terceira, ou da quarta, né? Aí varia para cada um, mas tudo bem. Quando você começa a cantar junto com o cantor da música, ou a cantora, chamado sing-along, né? Então, quando você faz esse sing-along, você está fazendo shadowing, você está falando em cima da música, cantando junto. Então, você está fazendo os exercícios de fala daquela música. Se você compreendeu sobre o que a música fala, show de bola. Eu tenho uma aula que eu usei o New York, New York, do Frank Sinatra, né? Eu transformei New York, New York numa história. E fica muito legal. No final a gente canta a música, né, e a gente vê que a música é muito interessante também, porque ela é uma história, né? Mas dessa maneira também funciona, você pegando músicas, pegando letras e tal. Às vezes vai ser meio decepcionante, porque você vai ver que o significado não é muito aquilo que você pensava que era tão bonito. As pessoas falam assim, mas eu preciso aprender, né? Não, você precisa adquirir. Mas o que é adquirir, né? É surfar a língua, tá? Então a língua ela já existe. É como se fosse o surfista, ele não é dono da onda, né? Eu vou fazer uma metáfora aqui, meio louca, mas eu acho que vai funcionar. O surfista não é dono daquela onda, né? O surfista, ele surfa aquela onda, né? Ele gosta quando a onda vem, que a onda vai e leva ele onde ele quer, né? Às vezes dá um caixote nele, mas tudo bem, acontece. E ele tenta de novo, né? Então, surfar a onda é muito isso. A aquisição de linguagem é surfar a onda, é pegar a língua e se apropriar dela um pouquinho, né? Não ter medo, né? As pessoas falam, Fábio, eu tenho um bloqueio com o inglês. Isso se dá muitas vezes de acordo com o método que a pessoa tentou aprender e não funcionou para ela, né? Às vezes gerou muita ansiedade, né? Tudo que gera muita ansiedade é muito ruim, né? Então a pessoa ficava muito ansiosa para aprender, e aí você tem lá o affective filter, né? Que é o filtro afetivo, e o filtro afetivo ele tem um problema, porque muitas pessoas, né, estão aprendendo, estão adquirindo a linguagem, estão aprendendo, estão focadas só na forma, né? E aí o que acontece? Gera o filtro afetivo e aí uma coisa pior acontece, você começa a monitorar aquilo que você fala. Então você tem um monitor. E o monitor, ele é como se fosse um policial atrás de você para saber se você está fazendo tudo certinho. Imagina você ter alguém, né, um policial atrás de você, ou então uma pessoa qualquer atrás de você, para ver o que você está fazendo, né? Você está fazendo isso certo? Olha lá, hein? Estou vendo aqui, ó, estou vendo ali, ó, não fez certo isso aqui, volta aqui. É horrível isso, né? É péssimo. Então o que acontece? O monitor é justamente isso, você tem que fazer uma frase. Então vamos supor uma frase simples, the house is blue. Vamos supor que eu estou aqui focado nessa frase, só estou aprendendo uma frase que não tem nada a ver comigo, não é um conteúdo compreensível, porque não diz nada para mim, não está fazendo parte de uma história, não tem conexão, não gera nada. E eu estou lá, the house is blue. Aí eu terminei de ler a frase, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, eu preciso lembrar a frase, né? E aí eu vou e falo, the house is blue. Eu já estou aqui sem confiar no que eu estou falando, porque eu estou monitorando o que eu estou falando. Entendeu? Quando o monitor aparece, aí, meu amigo, minha amiga, acabou, porque você começa a monitorar o que você fala. É como se você fosse em português, tentar falar alguma coisa. Você fala, você, né, que eu falo, é você. Você vai à casa de alguém, então assim, não faz muito sentido, né? Então, o filtro afetivo, a ansiedade cria filtro afetivo, o filtro afetivo cria o monitor, e o monitor, ele acaba com a tua aquisição de linguagem, porque, de uma certa forma, ele não vai nem permitir que você receba conteúdo, porque o conteúdo não é compreensível. Então, você começa a ficar com a linguagem muito voltada para o seu aprendizado, que você vai esquecer depois de 10 minutos, 15 minutos. Quando é uma história, quando é um conteúdo compreensível, aquilo que você vai entrando e você vai, né? Por isso que série é tão legal, todo mundo gosta tanto de séries, né? Por quê? Porque é uma história que tem uma sequência e aquilo ali vai levando a uma outra coisa e você vai conhecer os personagens e você se envolve, você precisa desse envolvimento para adquirir língua inglesa. Tá? Ou qualquer outra língua, né? Você precisa desse envolvimento, você precisa desse tete-a-tete, você precisa desse come together, entendeu? Você tem que surfar a língua, isso é muito importante. Por isso que essa metáfora dos surfistas é muito legal. O cara pega a onda não é dele, e aí depois ele agradece a onda vai embora. E a língua é isso, você começa a surfar a língua, você pick up the language, que é o que a gente costuma falar. Resumindo o que a gente falou aqui,
Eu falei no início sobre aquisição e aprendizagem, né? A aquisição é muito mais legal, porque a aquisição te leva ao subconsciente, né? E isso, legal, Isabela, leva a envolvimento, isso é muito interessante. O envolvimento com a língua é muito fundamental. Não adianta você querer, eu vou adquirir língua inglesa, beleza. Eu vou ter conteúdo, vou ter contato uma vez por semana, sei lá, 1 hora. Não vai adiantar nada, gente. Não vai adiantar. Eu lamento dizer, mas não vai adiantar. Vai funcionar um pouquinho, mas não vai adiantar. Então você precisa ter mais envolvimento com a língua. Mas se você fizer isso, por exemplo, uma música, pegar uma música e dividir isso por 15 minutos por dia, já está valendo. Tá, Cris? Pega uma música, faz esse processo, 15 minutinhos, um pouco daquele processo todo dia, 15 minutos. No final da semana você consegue ter aí o contato com a língua, conteúdo compreensível, faz o shadowing, faz essas coisas todas, já vai te ajudar a você adquirir linguagem. Beleza? Adquirir a língua inglesa. Show de bola? Então, a gente falou do conteúdo compreensível, né? Eu falei do Stephen Krashen, que tem essa pegada de dizer para as pessoas, né? Quando você compreende o conteúdo que você está recebendo, você começa a adquirir linguagem. Então input para o output, né? Um copo que vai enchendo até o momento que blum, transborda e aí você começa a ter o output. Então você precisa encher o seu copo. Como? Ouvindo, lendo, ouvindo, lendo, ouvindo, lendo. Até chega um momento que você começa a ficar mais familiarizado com aquela língua e você consegue chegar ao output. Você começa a falar e, obviamente, a escrever, né? Porque todo bom leitor geralmente é um bom escritor, né? Então, essa é uma coisa conectada à outra, né? Então, quem ouve bem, também fala bem. E quem lê bem, escreve bem. Então, os outputs são escrita e fala. E o input é leitura e audição. Beleza? Então, o Krashen, numa outra live eu vou contar um pouco a história de como o Krashen conheceu como ele chegou, né, a essa hipótese, né? Ele transformou isso numa hipótese e depois virou livro e tudo mais. Depois eu vou contar isso para vocês também. Falamos do TPRS, que é a forma de você transformar esse conteúdo compreensível em histórias, e aí naturalmente você vai começar a adquirir a linguagem através das histórias, por isso que histórias são tão importantes, porque elas conectam, elas ajudam, né? A gente falou sobre isso também. E no final eu falei sobre essa metáfora legal de você ter o surf na onda, né? Você surfa a onda. Língua é isso, linguagem é isso, você surfa a linguagem. A língua inglesa não é minha, não é sua, não é de ninguém, né? Ela é do mundo, né? O inglês é falado no mundo inteiro. Essas pessoas não estão preocupadas se a forma está tão perfeita, elas estão preocupadas se a comunicação, se o conteúdo é perfeito. Claro que quanto mais legal você tiver as estruturas e tudo isso, você vai treinando, óbvio, é muito mais bacana, o seu inglês vai ser muito melhor. Mas você tem que ter foco no seu conteúdo, naquilo que você está recebendo, para depois você poder falar. Guys, that's it. Thank you very much for watching this live, my first live here on Instagram. Muito obrigado por vocês assistirem essa primeira live aqui no Instagram. Thank you very much for watching. I'll see you next time. Bye bye.